importante, né? O Bagé, tem uma função interna. É importante para a gente conversar, né? A gente está fazendo esse encontro para que eu possa compartilhar um pouco do que eu tenho feito, né, nesses últimos anos que eu tenho frequentado aqui no terreiro, tanto para me cuidar quanto para correr atrás da história de Mãe Marina, para que a gente fortaleça cada vez mais a tradição do nosso axé. Aí, hoje eu vou compartilhar, lembra que tem no YouTube, tem aqui no Instagram, já coloquei, tem alguns vídeos que estão lá, que eu fiz aqui durante a pesquisa. Eu vou passar um primeiro, um de 4 minutinhos, que foi aquele que já está lá no Instagram, que foi o último que eu fiz, que foi quando agora a mãe fez 24 anos do falecimento de Mãe Marina. O pai Valmir me pediu para a gente fazer alguma coisa para colocar na internet, né? E aí eu fiz esse vídeo. Vou mostrar ele, e aí depois eu vou passar um outro de 10 minutinhos, que aí eu vou falar melhor. Para quem não assistiu, os iniciados do mistério não morrem. Nos ensinam os mais velhos. Prestamos homenagem à memória de Mãe Marina de Ossã, ancestral do Ilhéachel e do Euê. Sua vida está intimamente ligada ao Senhor Orixá, Ossã, o Senhor das Folhas. Marina Mercedes Santana foi iniciada em 1938, aos 5 anos de idade, por Mãe Menina de Oxum, no terreiro do Antuá. Sua iniciação é um marco para o candomblé de tradição quento, tanto por ter ocorrido no histórico Parque das 17, que foi o maior parque iniciado até os dias atuais no Ileial Minhacé e Amacé, quanto pela raridade dos orixás que foram iniciados juntos, como Ossan e Ioco. Aos 8 anos de idade, a menina Marina perdeu sua mãe carnal e cresceu aos cuidados de sua mãe Menininha de Oxum, no Alto do Antuá. Sua trajetória de vida é de inteira dedicação à tradição afro-brasileira. Cresceu no terreiro, aprendeu tudo quanto pôde de sua tradição. Mulher negra, mãe solo, quituteira, candomblessista, baiana de acarajé. Marina de Ossanho se muda de Salvador para o Rio de Janeiro em 1957, numa viagem de navio, carregando consigo uma filha ainda criança. No Rio de Janeiro, trabalhou como empregada doméstica em casa de família e como tabuleiro de acarajé, próximo à central do Brasil. Ali no centro do Rio de Janeiro, construiu relações, participou de atividades culturais no Afoxé Filho Gigante e já atendia pessoas para cuidados espirituais a partir do jogo de búzios. Na década de 60, fundou seu terreiro, o Ilhéachel Juruí, localizado em Belfor Roxo e que segue em funcionamento até os dias atuais, aos cuidados de seu filho de santo, o Abalorixá Valmir Leal de Oxóssi, que vem zelando e dando continuidade a um dos mais tradicionais candomblé baiano no Rio de Janeiro. Pai Valmir nos conta que Mãe Marina tinha uma presença marcante. Estava sempre muito elegante e transmitia seriedade com um sorriso no rosto. Mulher pequenininha no tamanho, imensa em sua sabedoria. Por meio das memórias dos que conviveram com ela, é possível perceber uma mulher que tinha consciência de tamanha sua responsabilidade ancestral e social, enquanto filho de orixá e mãe de uma comunidade. Ao olhar suas fotografias, sinto sua grandeza, reconheço ancestralidade. Feche os olhos e pense ao sangue. É como estar na beira da mata, sensação de calmaria e imensidão. Saúdo e ao joelho, Mojuba. Meus respeitos, Mãe Marina de Ossã. Mãe Marina é viva na memória das plantas, da água, do som, do cheiro, da fumaça que defuma e protege seu ebê.
Cossieuê, Cossiorixá. Sem folha não tem nada. Compartilhar hoje um filme que eu fiz, como acho que vocês não, alguns sabem, eu faço doutorado, só que eu não vim da academia, não sou rica, não vim de uma família cheia de dinheiro, sou a primeira pessoa que estuda, né, na minha família inteira, e faço doutorado, não sei o quê. E quando eu estava fazendo o mestrado, eu cheguei, terminando o mestrado, eu terminei o mestrado, eu fiquei sem emprego, eu cheguei aqui no Ojoioê, e eu sempre queria saber de Mãe Maria, porque eu também carrego o mesmo santo que ela. E sabia muito pouco, hoje eu aprendi mais, né? Mas ainda sei muito pouco. E aí, Pai Paulo me falou para mim, a história de Mãe Maria assim, ela é tão importante, eu gostaria tanto que tivesse um livro sobre ela, e aí eu peguei essa missão e estou fazendo, né? Fazendo essa pesquisa. Só que na universidade, a gente precisa fazer algumas coisas que a universidade pede, né? A universidade ela é cheia de regras, ela tem método, né? E para a universidade, nós, né, o povo de terreiro, a nossa tradição, ela é uma grande fonte de ciência. Mas a maioria de nós que somos candomblecistas, nós somos objetos de estudo, né? Eles vêm, os antropólogos vêm, nos estudam, levam o conhecimento, e quem termina sempre ganhando somos nós em alguma medida, mas os próprios antropólogos que pegam seus títulos e vão para o mundo. O meu título que eu vou conseguir, ele não é só meu, é também da minha comunidade. Então, eu gostaria de passar aqui para vocês um filme que eu fiz no ano passado. Ele não está na internet, porque eu fiz pensando nesse contexto da universidade, porque na universidade eu sou obrigada a cumprir créditos, eu tenho que seguir metodologias, e eu ficava me perguntando como que eu vou fazer uma coisa que o meu povo também entenda o que eu estou fazendo, que não seja só os meus professores que são doutores, que são de outros países, entendam, mas que essencialmente a gente saiba o que está fazendo. Então, tudo que eu estou passando aqui para vocês é o que eu também entrego na universidade, e eles vão ter que me dar um título assim mesmo. Eles têm que entender que o que a gente faz é ciência, né? A ciência que vem do terreiro, o show do terreiro constrói formas de vida, constrói sabedoria, constrói conhecimento. Então, eu vou compartilhar um vídeo que fala sobre mim, mas na verdade eu acho que vocês vão encontrar um pouco, que é para que as senhoras também me percebam e que eu tenha licença, né? Que eu mostre para vocês que isso aqui é muito sério. Então eu vou passar um pouquinho mais longo. Esse filme ele foi lançado, ele não está na internet, porque como é bem, eu utilizei ele ele passou no ano passado lá na RAM, que foi a reunião de antropologia do Mercosul. Ele foi exibido lá no auditório lotado de gente de vários países, e eu sempre ficava pensando, meu Deus, eu não vou exibir aqui no meu povo. Então, vou passar aqui para vocês. E depois vou que o orixá Ossanha, Senhor das Flores, fazia sua morada no meio da mata, num galho alto de um iroco velho. Lá, Ossanha silencia, escuta a natureza e aprende cada segredo que ela tem para dar e guardar. Encontra a sabedoria das plantas, a cura para as doenças do corpo e da mente. Numa cabaça pendurada em um galho ali na sua árvore casa, Ossanha guarda seus segredos, as folhas e o sumo que muito há de curar. Um dia Xangô pensou ser injusto Ossanha deter somente para si o segredo das folhas,
Então pediu a Oiá que algo fizesse. Ela soltou um forte afefererê, uma ventania, que fez a cabaça dos segredos de Ossan voar e espalhar suas folhas. Ossan firmemente falou: eu, a salvo. E as folhas, ao ouvir, se acalmaram e voltaram para o seu pai. Ao ver Ossan acalmar as folhas e fazê-las voltar com apenas sua palavra, Xangô percebeu a relação que ali existia. Com a fefé, os ventos de Oiá, as folhas se espalharam pelo Aiê, terra. Então Ossan deu uma folha para cada orixá e lhe contou o segredo desta. A partir disso, ficou estabelecido que cada orixá tem sua folha, mas só Ossan detém todos os segredos e o Ofó, o poder da palavra para despertar o axé, a força vital ali existente. Força essa tão necessária para a crença e fé na tradição do candomblé. Ser de Ossan é a minha única permanência. Compartilho aqui inspirações sobre aprender a ser antropóloga. As folhas estão em toda parte. Repare no seu caminho. Tudo no candomblé se faz com folha. O banho de ervas está na vida de quem segue a tradição desde seus primeiros passos. O Egé Euê, o sangue da folha, é o primeiro que vai no ori, cabeça, de qualquer pessoa que vá procurar os cuidados da tradição, pois faz parte das práticas do terreiro tomar banho de Onieró ao chegar no Irê. A sabedoria popular diz que a água sempre acha um caminho. Eu penso que as folhas também. Nas cidades grandes, até nas brechas dos tijolos aparecem uns matinhos. Nascem umas plantinhas ali tentando se adaptar à selva de pedra. Meu nome é Caroline Alves, mas também me chamam de Carol Filha da Folha. Eu vim lá de Caicó, sertão do Seridó, mas faço morada no mar. Estou sendo muitas coisas nessa vida. Poeta, escritora, percussionista, artesã, artista. Mãe me ensinou que ser artista é ter a capacidade de fazer qualquer coisa e ainda fazer bem feito. Pois bem, estou fazendo doutorado em Antropologia Social na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na dinâmica da vida, compreendi que tudo pode ser transitório, mas que minha única permanência é ser filha do orixá, Ossan. Essa é a dimensão ancestral que carrego e que jamais irá mudar em mim. Me propor a fazer um doutorado pesquisando a tradição religiosa da qual faço parte é estar disposta aos desafios e ao aprendizado constante, movimento de transformação. Nosso processo de formação acadêmica inclui muitas leituras que estão imersas em perspectivas colonialistas que já não desejamos mais perpetuar. Me falaram que se eu for andando por aqui, eu vou encontrar uma praça que Ossan vai estar lá me esperando. A estátua do meu pai, né? Porque ele está em todo lugar. Ossan, Senhor, eu, sabe suas matas. Nesse caminho de pesquisa, tenho aprendido a abandonar algumas certezas clássicas e estou em busca de me envolver com o ancestral, considerar a oralidade e buscar fazer uma etnografia a partir da escrevivência, como quem pretende a construção do conhecimento como um espelho de uma simples e envolvente conversa de beira de calçada, criatória da sabedoria popular, muito presente no cotidiano dos terreiros. O modo de organização do candomblé é baseado num sistema mítico onde tudo está interligado, é integrativo e não excludente. Os itãs, os rituais, as obrigações e processos de iniciação seguem uma estrutura que revela uma coerência própria, a qual é chamada e compreendida por seus adeptos como fundamento. O fundamento do candomblé é complexo e simples ao mesmo tempo. Complexo porque é atravessado por profundidades da ordem da experiência, a qual dizem os mais velhos que candomblé não se aprende por livros, mas vive-se na prática. E aí está a sua simplicidade.
A filosofia da ancestralidade, vivida no candomblé, nos ensina que os itãs, as histórias, os mitos, nos ajudam a compreender a vida aqui no Aie, na Terra. Cada orixá tem sua importância na diversidade de suas qualidades, e assim o xirê, a grande gira da vida, se movimenta. As perspectivas que compartilho são frutos do jardim do aprendizado da minha vida. Ouvi, vivi, experienciei. Posso lembrar das falas como uma sensação que ficou no meu corpo, pelos caminhos de axé que percorro, convivendo em comunidades de terreiro das quais faço parte, enquanto Iaô de Ossan. Seja no Ilê Axé Africá, localizado em Macaíba, no Rio Grande do Norte, onde fui iniciada, ou no Ilê Axé Ujuê, localizado no Belfor Roxo, ou ainda no Ilê Iá, Miacé e Amacé, no terreiro de Betuá e Salvador, que são caminhos dessa pesquisa. Entre as vivências no caminho de axé e as vivências no universo acadêmico, seja em eventos, congressos e na própria sala de aula, me surgiram muitas questões para as quais eu não tenho respostas, nem sei se terei, mas que só por serem perguntas já me movimentam. Tim Ingold me inspira a pensar que a etnografia se aprende olhando também. É uma educação da atenção. Para o autor, a antropologia não se faz só a partir de leituras e impulsar em disciplinas. É preciso viver e fazer isso com compromisso, pois a antropologia e a etnografia são empreendimentos diferentes que requerem uma construção que se aproxima muito da arte por ser dotada de subjetividade. Assim, considero que a etnografia é a arte de escrever sobre a vida e que, em grande medida, é o ato etnográfico que faz existir a pesquisa antropológica. Então, se a antropologia se aproxima da arte, como é que nós, antropólogos, podemos aprender com os artistas? Como fazer uma etnografia pensando como artista? O que podemos criar a partir da nossa produção de conhecimento? Essa partilha audiovisual é uma tentativa de dialogar com essas perguntas. É fruto do meu caminho metodológico de pesquisa e de vida. Fui criado no interior, cidade pequena, quintal grande, pé na terra. Sair do chão era para subir na água e virar passarinho. Aprendi desde menina com minha mãe e minha avó sobre fé, respeito e cuidados com a família. Quando passei a ser de candomblé, não tive dificuldade para aprender sobre a vida no terreiro. Os cuidados e os respeitos que se tem com a Ibé, a comunidade, são muito semelhantes com os que aprendi em casa. Por meio do encantamento, produzido a partir dos diálogos e da escrita, tenho andado por onde Ossan me leva, pois ele é o meu guia, divindade para quem fui iniciada e da qual carrego a ancestralidade. Aprendi com os anciões, chamados de Agibá no candomblé, que precisamos saber escolher muito bem do que vamos alimentar o nosso ori, nossa cabeça, e o nosso alcance, o nosso coração. A mesma erva que cura, se não dosada com cuidado, pode nos prejudicar. Assim são todas as coisas da terra, no Aie. Somos feitos de terra, somos feitos planta. Adubada com fé e axé, regada com homem e água, podemos nascer, crescer e florescer. Se o adubo da fé nos falta, a gente corre para o axé e, como planta sagrada, aprende que o vento balança a árvore, as folhas caem, mas nascem novamente. Tudo que ela enfrentou para plantar esse axé junto com todas
então deixo aqui aberto para quem quiser falar livremente. Peço licença para gravar, para que a gente guarde a memória também, que vocês não fiquem com vergonha, não sintam medo. Aqui nós estamos em comunidade e a gente precisa também aprender a falar sobre nós com força. Aprender não, todo mundo sabe, né? Mas ter a força de colocar no mundo a nossa fé, porque a intolerância religiosa, né? Tá? Tem orgulho, pronto. Meu pai já começou. Eu já falei muito, peço aqui. Aproveitar esse momento para agradecer a presença de todos vocês, agradecer a sua presença, o seu trabalho, o seu esforço, todo o carinho que você está tendo com a nossa casa, com a nossa mãe de santo. O meu sonho sempre foi que minha mãe de santo nunca fosse esquecida. Como eu já contei, ela foi uma mulher que sofreu muito, ela batalhou, ela não teve pai, não teve mãe, a mãe dela deixava muito criança. Tudo que ela aprendeu foi na vida e foi na religião, dentro da religião. E ela sempre sacrificou para tudo. Ela foi criada numa religião, foi moça, viveu dentro do candomblé, numa época que o candomblé podia fazer tudo. Não tinha a cabeça que nós temos hoje, tudo era permissível. E ela passou por isso tudo. O que essa mulher sofreu? O que ela passou? Criar um filho dentro de uma religião hoje é tranquilo, porque tem direitos, tem estatutos, tem uma série de coisas. E ela, há quase 90 anos atrás, o que essa mulher viveu dentro dessa religião? As pessoas, a ela deixava de direito de fazer o que ela quisesse. O candomblé é como se fosse o Papa, ela mandava na vida da família, a religião não dava, a pessoa tinha que obedecer, estava ali para obedecer. É uma hierarquia que hoje está se perdendo, que eu não concordo, que eu acho que a hierarquia tem que ser preservada, a gente tem que continuar respeitando os nossos mais velhos, se colocando em nossos lugares, com algum limite também. Tá? Mas ela passou por isso tudo sem supervisão, sem limite, sem pai, sem mãe, para protegê-lo. Ela tinha uma madrinha que era do Alcunjá, que essa madrinha quem segurou muito ela, que ajudou muito ela. Mas não era a mãe dela, não era o pai dela. E ela cresceu vendo esse candomblé, tá? Se tornou uma mulher que tinha alguns defeitos, conforme todos nós temos, mas foi uma mulher maravilhosa. Pouca instrução, mas inteligentíssima. Ela tinha uma mediunidade muito forte, ela conseguia ver na frente. E o sonho dela era construir a casa dela. Construir e ler. Porque ela pudesse ter alguns filhos. Ela não queria que a casa dela crescesse. Ela queria ter o mesmo número de filhos que gostasse dela, que respeitasse. Aconteceu, ela criou, tinha uma casa alugada no Alto, quando ela montou a axé dela. Primeiro ela veio para cá, a filha dela morreu, ela foi trabalhar de forma legal e falar no filme, foi trabalhar em casa de família, passou muitas dificuldades, sofreu muito com os 2 casamentos que ela teve, tá? Um marido machista, repressor, ela passou por muitas coisas que ela não tinha necessidade de passar. Teve a casa dela. Só que ela tinha um espaço muito maior do que esse, que nós poderíamos estar lá até hoje. Só que ela queria ter o nome dela, ela queria ter a casa, ela queria registrado. O caboclo ganhou isso aqui, Cerveja Zeva ganhou, e ela fomos para lá, no papel por rosto, vamos montar por rosto. Isso foi em 81 que nós viemos para cá. Nós estamos em 2026, há bastante tempo, nós estamos lá. Montou-se essa casa, construiu essa casa. Ela com toda a dificuldade, com os poucos vídeos de santo que ela tinha, criou-se todo mundo, muita gente antiga passou por essa casa, muita gente importante, com nome, reconhecida, que dentro do candomblé do Rio de Janeiro, veio nessa casa, muita gente nasceu aqui. E o que ela queria, que a casa dela nunca acabasse. Ela não tinha proporção, ela não tinha conhecimento do que se daria na casa dela. Na morte dela, tá, eu consegui levar hoje, porque a Madalena sempre foi muito conhecida. Ela sempre foi muito famosa, o Baco da 17, quem não conhece, mas hoje eu não era conhecida.
Eu, graças a Deus, eu prometi minha orixá de levar o nome dela, o legado dela, para sempre. Eu consegui fazer e consegui abrir para o Brasil. Hoje a guerra está levando para o mundo. Olha a proporção que a casa dela está tomando. Eu só tenho que agradecer. Porque ela não sonhava com isso, não esperava isso. E a gente está se chegando. Muita gente da Espanha, pessoas de fora do Brasil estavam nesse congresso. Eu vi falar de minha mãe. Então foi assim, a gente está sendo muito importante. Obrigado mesmo. Que o Senhor me proteja, dê vida, saúde. Quem conheceu ela pode falar? É que ela morou muitos anos aqui, conviveu com a minha Marina, levou a minha Marina até o túmulo. Tá? Ela ficou muito doente, nós passamos muitas coisas na doença dela. É que ela ficou no hospital, sofreu lá no hospital, ficava sem comer, às vezes, porque ela tinha toda a comida paciente, às vezes tinha que levar comida para ela no trabalho. Ficou lá até o final, passou muitas coisas aqui com ela, só que teve muito contato com ela. É que ela chegou bem depois de mim, eu cheguei primeiro que ela, mas ela viveu o dia a dia aqui com a minha mãe. Passou coisas boas, coisas ruins, mas está aqui até hoje junto com a gente. Minha conviveu, minha mãe conviveu, o Nancy conviveu, então bastante pessoas que conviveram com ela. Quer falar alguma coisa sobre ela? Cláudia também, esqueci o nome. Ela é uma pessoa maravilhosa. Ela tem uma mãe de santo maravilhosa, professor de coração, porque eu vim para essa casa, eu adorei vir para essa casa, foi a casa que eu gostei mais. Cheguei aqui, simpatizei com a casa e fiquei na casa, fiquei até o final dela, nos últimos dias dela. Eu tenho muita saudade, só que ela deixou muito saudade. Eu estou muito feliz aqui, porque eu estou com o pai na minha agora, que é meu pai agora. Ela era minha mãe, ele é meu pai. Então, está tudo em casa. Viajava muito com ela, ia muito trabalhar com ela, isso tudo agora a gente sente até falta de procurar mais. Passava muito, até quando ele ia aos caminhos. Mas com certeza, onde ela está, quando a gente vê assim, a proporção que a casa dela está tomando. E ela queria uma casa pequenininha com família, tanto é que a gente teve a oportunidade de expandir para os lados, para trás. E ela, não, deixa minha casa, porque minha casa é no meu nome. A casa dela nós estamos apertada hoje em dia, mas o Joê é conhecido no Brasil. E agora, se Deus quiser, se ela vai permitir, pelo mundo. Para falar assim, o Joê, todo mundo vai lembrar, lá em Campo Roxo. Aquela casinha pequenininha lá, daquelas velhinhas, tá? Mas ela é em Campo Roxo. Eu queria aproveitar aqui uma coisa, só fazer uma observação. Eu acho que as senhoras vivem aqui dentro, né? Muito tempo. E eu dei um andado por causa da pesquisa, né? O sangue me leva muito, Mãe Marina ela é muito viva, né? Essa tese ela é atravessada pela dimensão encantada desse orixá. E é muito importante que as senhoras saibam o quanto o Anjo Euê ele é um terreiro de fundamento, um terreiro tradicional, um terreiro muito próximo da origem. Eu vou em muitos terreiros por causa da pesquisa e convivo com muita gente e percebo que aqui no Anjo Euê é muito diferente de outros lugares. Aqui é muito preservado o comportamento, o fundamento, a forma como o respeito, né? E isso é preservado por causa das senhoras. Vocês são as senhoras que fazem isso, é meu pai. Mesmo que, como o pai disse, que hoje em dia o tempo tenha mudado, aqui
é diferente, sabe? Essas senhoras que muitas vezes muitas pessoas tem posturas que as pessoas não gostam, é isso que preserva a essência dessa casa. Essa casa, ela é pequenininha no tamanho, ela é simples na aparência, mas se a gente perceber a foto, né, no vídeo que a gente assistiu, nos vídeos, tem várias imagens de Mãe Marina, tem imagem que atrás a gente vê os azulejos, né? Tem uma foto que a gente vê os azulejos da cozinha, da sala. Essas coisas parecem pouco, mas diante dessa modernidade que tudo quer destruir, tudo quer botar de novo, tudo quer destruir o passado, né? A internet quer destruir as coisas, quer tudo novo, tudo moderno. Aqui permanece. No filme, nos vídeos dela, a gente tem as imagens das roupas de Ossanha. As roupas de Ossanha, Pai Valmir guarda, é raro, são roupas raríssimas. Isso não existe mais, as pessoas não estão mais guardando isso, entende? Parece pouco, mas pra gente, no Brasil, e aí eu aproveito, isso também é pra gente ter mais ciência, não só... todo mundo aqui entende muito do fundamento, mas ter ciência de que essa nossa cultura ela é muito valiosa, muito, porque para o governo existe o Instituto do Patrimônio Histórico e Geográfico, o IFAM, que a gente já ouviu, que fala de patrimônio, de tombamento, essas coisas. Para eles, esse tijolo, esse azulejinho é muito importante, essa roupa é muito importante, essas paredes, esse quadro, tudo isso aqui é muito importante para contar a nossa história. E está sendo preservado por todos nós, por todo mundo que está aqui. Cada um tem um pouquinho nessa história, né? E é algo que é único, é do Ojuê. Cada cuidado que a gente tem aqui. Então, gostaria de ouvir mais minhas mães, minha mãe minha tia Maria, minha Nancy, Bomi Cláudia, né, que estava lá na sala já começando a falar. Sintam-se à vontade. Uma coisa que eu não falei aqui no vídeo, mas vou falar para vocês, e o que tem no vídeo tem escrito, são artigos acadêmicos, isso já está publicado, já tem gente no mundo inteiro, quem quiser pesquisar Mãe Marina, só bota o nome dela lá que vai aparecer em inglês, vai aparecer em espanhol, porque já está lá no mundo, né? Já não é mais meu, né? É do Ojuê no mundo, são as folhas que voam. Eu só sou uma pessoa que estou ajudando a transcrever a nossa cultura para que eles, que é esse sistema capitalista, colonialista, eles que estão fora da nossa porta, entendam que isso aqui é muito sério. Isso aqui é uma história de resistência, de continuidade, né? Então, assim, fiquem à vontade. Isso aqui que a gente está fazendo é uma metodologia também que eu estou construindo junto com as senhoras e senhores nessa pesquisa, que é pensar a produção do conhecimento assim, numa conversa. Isso aqui é a nossa ciência. Então, é bom que a gente converse, porque se a gente não... Sem a oralidade, não existe aprendizado, né? Então, é isso. Fiquem à vontade. Já falei muito. Quem é da vez agora? Quer falar mesmo? A senhora estava falando ali. É uma coisa conversar, né? Mas assim, eu fico feliz em saber que Mãe Marina não morreu, né? Mãe Marina permanece viva, cada vez mais viva, porque há alguns anos que eu estou aqui nessa casa e eu tenho gratidão a esse chão, eu sou grata a essas paredes, eu sou grata a tudo que Mãe Marina fez para o mundo. De verdade, eu sou muito grata. E Mãe Marina foi embora e o Pai Valmir continuou dando, meu Pai Valmir deu continuidade ao que Mãe Marina começou a fazer. Então, assim, quem sabe quem eu entrei, quem sabe que eu sou, lembra? Eu entrei doente, tudo ruim, e Mãe Marina transformou a minha vida. Ela transformou em tudo, ela não gostava de mim, eu também tinha receio de tantas coisas que eu ouvi falar, que ela batia, que ela fazia, que ela acontecia, mas eu nunca levei nada, eu só chorei, né? E assim, eu sou muito grata, muito feliz em saber que uma pessoa, a gente não vai estar mais aqui, mas Marina vai continuar existindo, porque história não morre. Eu peço da boa, a benção. Quem me conhece sabe que eu falo muito, mas tipo assim,
Até como a Guess, né, a nossa irmã falou, a experiência de vida, né, ela é muito importante. E eu agradeço muito. Não conheci Mãe Marina, mas como a Cláudia falou, quem já passou por essa situação, né, na parte espiritual, a perda, né, de um sacerdote, né? Então eu consigo avaliar esse sentimento que Pai Valmir, as senhoras aqui, você, irmã, e outros mais que tiveram oportunidade. Eu agradeço a todo o esforço e esse trabalho de Aguesse, eu acho assim, no popular, amor, na puxação de saco, mas eu acredito que é o reconhecimento a todo esse esforço, a esse trabalho de levar esse empenho de Pai Valmir, Mãe Ninha, Equede, que a todo momento, sempre que tem oportunidade, ela sempre fala de toda a convivência que ela teve com Mãe Marina, Cláudia, Kleber e outros, né? Então, a Guess, pelo trabalho, pelo estudo dela, essa pesquisa, ela está eternizando o nome de Mãe Marina, a casa que ela deixou. É uma casa simples, humilde, mas com todas essas modernidades que a gente vê aí fora, sem crítica, sem nada. Mas não somos cegos, nem ignorantes. Essa simplicidade mostra que todo o esforço que Mãe Marina, porque a gente fala e sempre volta a ela, porque o início foi por ela, que todo o esforço dela de criar esse axé, essa casa de santo, essa casa de energia, de orixá, simples, sim, mas é na simplicidade que a natureza vive e sobrevive, e assim é o axé que ela plantou e que vocês mantêm. Eu bato paó a vocês e respeito, porque esse sentimento de vocês aquece, que Babamim Ossani, Babamim Oxóssi, lhe dê sempre esse caminho, porque a começar pelo seu estudo, pela sua pesquisa, uma coisa acadêmica, você pegou esse axé, tá? Para expandir o nome dela, que com a simplicidade é possível, sim, manter a energia viva, porque o orixá é energia viva, e vocês veem que esse axé dela aqui, Belfor Roxo, ele deu frutos em outros estados, e pelo seu trabalho, eu achei lindo, as folhas voando pelo mundo. Então o seu trabalho é muito bonito, porque eterniza, valoriza o nome de Mãe Marina, Pai Valmir, incansável, incansável, sabe? Muito bonito, Pai. É um amor, sabe? Muito sincero, verdadeiro. É lindo esse amor de vocês, sabe? Infelizmente, não tivemos essa oportunidade. Por isso que eu valorizo. Mas não teve em vida, mas está tendo agora, né? Você Agradeço nasceu muito. aqui, renasceu aqui. Sim. E tal, e ela é muito viva nessa casa. Sim, e ela vai eternizada a partir permanecer de agora. viva nessa casa, sabe? O mundo inteiro vai saber que é Mãe Marina e ela vai continuar Pelo viva nessa trabalho casa. de Aguesse. Babamim, Ojuba, Ojuba irmã, Ojuba a todos, e obrigada pela oportunidade de poder fazer parte desse assunto. Alguém mais quer falar alguma coisa? Maria, Nancy? Não, mas isso não se prende só a quem conviveu com ela, não. Cara,
curiosidade, quem quer saber alguma coisa, informações, está aqui é uma roda de conversa. Vocês estão envergonhados. É muita emoção, né? É emocionante. Imagina que eu fico andando no mundo e... Sim, eu não conheci Irmã Marina também, mas eu sinto a presença dela. E assim, eu fico muito feliz porque assim, você comprou o meu sentimento e a minha ideia. Tá? De uma conversa, tá? Eu mostrei para ela assim, o quanto eu queria que minha mãe fosse conhecida. O quanto que ela fosse divulgado todo o sofrimento, o trabalho dela, o esforço dela dentro da religião. Ela era considerada uma das mulheres mais bonitas do Candomblé. Todo mundo fala muito bem dela. O Candomblé é chamado de minha folhinha, todo mundo chama minha folhinha. Minha o quê? Folhinha. Era uma das baianas mais, quando ela chegava, as mulheres levantavam a saia dela, porque era na água dela, toda aberta em rechilier, de tremeio, a água, até na água de rechilier, toda com goma, tudo muito bonita, branquinha. Ela era uma das mulheres mais bonitas dentro do Candomblé. Do Rio de Janeiro e da Bahia. Ela sempre andava impecável, qualquer lugar que ela fosse, ela estava sempre muito linda. Ela também exigia que nós andássemos nisso. Quantas vezes ela levantava a roupa e todo mundo vê como é que casa a E um exemplo, se você tivesse com um guarda-costas aqui, para ela não agradou, ela ia na gaveta, tirando e te vestia para não sair feia na hora. Ela pegava dela, tirava dela. Não, não quero minhas bonequinhas feias no salão, não. Ela pegava na gaveta e botava. E vestia. Eu já tive episódios lá no Cantuar que a menina que ia levar o santo para a missa, ela era pobrezinha, era uma senhora que ia, a Duzinha, tá? Que era de Euá, sempre ela levava São Jorge para a missa. Aí Duzinha estava doente. Na época de minha mãe Cleusa. Minha mãe Marina chegou e falou para minha mãe Cleusa: vamos trazer gente nova para isso. Duzinha já está com idade, é uma pessoa que vai ficar muitos anos aqui. Aí minha mãe Cleusa falou para ela que a mãe de Norá não tem roupa. Não seja por isso, ela chamava minha mãe Carmen de minha mãe Cleusa de Dedé. Não seja por isso, Dedé. Chamou de Norá, pegou a roupa dela, ela estava toda pronta para ir para a missa, tirou a roupa dela todinha, vestiu de Norá, a Norá ficou linda com a roupa dela todinha. Foi para a missa, quando Norá foi para tirar a roupa de casa, é sua. Camisul, pano da costa, anágua, saia, ojá, tudo deu para ignorar. Para você sempre poder carregar o santo para a missa. E até hoje, todas as missas que tem no canto lá, é ignorar que leva. Todas as missas. Ignorar está uma mulher, ignorar tinha, acho que 12 anos de idade. Ignorar está uma mulher hoje, já tem filhos adultos, e a ignorar continua levando. Quem fez isso? Foi minha mãe Marina. Então são as histórias da vida dela. Essa mulher ela marcou em muitos lugares. Então assim, só tem muito agradecida de você ter comprado essa ideia, dela para ficar eternizada, não só nos nossos corações, nós somos poucos. Tá? Lembrar de mãe Marina, tá? Quanta gente já passou por essa casa? Hoje tem quantos aqui? Amanhã terão quantos? Tá? Aí vai ficar só a lembrança. Mas porque fulano conviveu com ela, ciclano conviveu com ela. E eu quero que deixe isso aqui, seja um livro, seja um documentário, mostrar quem é a mãe Marina, a foto dela vai ficar sempre ali, nunca ninguém vai tirar, tá? Nunca ninguém vai entrar naquele lugar ali, é só ela. Tá? E as pessoas têm documentos dela, porque assim, essa mulher viveu, essa mulher teve vida. Infelizmente, a gente não tem fala dela. Por ser uma mulher preta, não teve família, não teve educação, não foi criada nos nossos moldes hoje em dia. Tá? Ela tinha vergonha, não falava direito, não sabia se expressar, não gostava de foto, tá? Vídeo mesmo, não tem vídeo nenhum dela. Se tiver vídeo, era em outros lugares. Tá? Que ela ia visitar e algumas pessoas filmavam e ela não tinha como fazer isso. Na casa do Parque Fluminense tem muita coisa dela, porque quantas vezes ela trouxe Xangô de Valdemiro para a sala. Tá? E tem vídeo até que circula na internet, ela de um taiezinho na frente de Xangô, com Sherry. Então o pessoal fala que é Dona Bida, mas não, Marina. Ela que trazia Xangô de Valdemiro. Então, a gente mesmo aqui não tem nada, a gente não tem nada dela. Tá?
fotos, são pouquíssimas fotos, é uma mulher com tantos anos, mas pouquíssimas fotos. Uma foto que está ali, que eu acho linda, aquela foto que eu estou deitado no colo dela, foi meu borinho, foi meus 7 anos. Foi nos meus 7 anos. Eu morei aqui no salão, aí quando acabou o borinho, tá? Ela ficou, depois que eu fui tomar banho, deitei aqui, já levantado as coisas, estavam levantando, eu fiquei deitado no colo dela, ela ficou limpando minha cabeça, tirando as coisas, limpando minha cabeça. Aí depois eu botou lá para dentro, né, lógico, mas aquela foto foi aqui. Então são pouquíssimas, não tem nada com ela, quase nada com ela. Ela não gostava de foto. E isso é legal, porque está sendo marcando a presença dela, a vida dela, as coisas dela, e para todo mundo saber um pouquinho dessa senhora. Mas eu acho que assim, pai, estou entendendo, concordo plenamente com o senhor, mas eu acho assim que legal, como eu falei, o trabalho de AGS, né? Muito importante, divulgando o reconhecimento, né, por tudo que ela fez e o trabalho de todos vocês. Mas, se o senhor me permite, eu acho assim, tudo isso é importante, super, hiper válido, mas assim, tão quanto importante quanto essa divulgação, né, todo esse material, é a essência que ela deixou, Babami Ossanho, sabe, pai? E está aqui, através de vocês. Cadê a Cláudia? Já saiu. Sabe? A essência dela é impalpável, mas é tão fundamental, é tão importante, é vital. Por isso que eu falei, vocês estão eternizando, e eu sinto, o senhor sabe, né? Vamos também. Eu acho muito legal, por isso falei, Paó Mojuba, babá, porque tivemos um babá, seu filho pequeno, né? E a gente também gostaria disso, porque foi uma pessoa também, um zelador de orixá e um grande amigo, mas, então por isso que eu falo, eu me transporto, eu me transfiro para esse trabalho de AGS, a fala do senhor de mãe Equede, mãe minha. Sempre que vocês comentam, eu me remeto lá, sabe? E eu entendo vocês, esse amor, esse carinho, esse respeito e esse reconhecimento. Por isso, repito mais uma vez, Paó a vocês, Mojuba, porque vocês estão eternizando tudo que ela fez na vida física, porque no espiritual eu acredito, ela continua. Ela continua, e aqui no Aie, a essência dela, cada vez que nós entramos no Roncó, cada vez que entramos no quarto de Babá Ossanho, a gente está compartilhando do axé que ela deixou. E está aqui. E o pensamento, o nosso pensamento, essa corrente, com certeza, chega até ela. Com certeza ela se sente abraçada por todos vocês. Vocês, por todos nós. Porque eu já tive a oportunidade de entrar no Roda aqui, de compartilhar esse axé. Por isso, sabe, esse meu sentimento é porque eu já vivenciei e não tivemos essa oportunidade. Eu acho, por isso eu acho irrespeitável toda essa atitude que eu recebi. Eu queria agradecer a todo mundo, todos que participaram, por estar nessa data hoje aqui junto com a gente. Infelizmente, hoje a gente não está tocando, a gente está de luto, tá? Mas o orixá não pode parar. Tá? Então a gente vai estar reverenciando o Maulu, passar botando as coisas dele, as obrigações. Tá? E essa roda de conversa foi importante nessa data. Tá? Obrigado a todos que saíram de longe das suas casas para estar aqui, passar esse dia maravilhoso. Está sendo um dia muito, muito bom, muito maravilhoso. Já estamos aqui brincando, conversando, tendo recordações, falando de memórias. Tá? Então, muito obrigado a todo mundo que veio para poder passar para dividir um pouquinho desse momento com a gente. Tá? Obrigado.
quiser depois, que não teve, não quis falar aqui em público, mas quem quiser depois falar, conversar comigo, me contar alguma lembrança, alguma memória que tenha com a Marina mais íntima, eu estou aberta, gostaria de ouvir, só para a gente realmente fechar, né, que a gente tem as obrigações para continuar. Mas é muito importante que a gente coloque para fora essas memórias, porque a gente aprende que aqui, né, que quem tem memória não está só, porque Mãe Marina é o nosso ancestral, então ela está com a gente. Então, se quem quiser falar, depois estou E aberta. até para contribuir, dividir com você um pouco, porque isso vai fazer parte do seu estudo, você precisa disso. Tá? Que a gente não tem que morrer com as coisas com a gente, tem que botar para fora. Tá? Então, vai estar ajudando no trabalho dela. E vai dar, porque assim, não é meu. Eu só sou uma pessoa que eu só estou dominando, eu domino a língua do colonizador, a língua da academia, né? Porque a nossa tradição, ela veio de África, né? E o processo que chegou até aqui foi um processo muito doloroso, né? Um processo de escravização. E Mãe Marina, se a gente olha para essa mulher, Mãe Marina possivelmente é uma das primeiras pessoas iniciadas pelo Orixá Ossanho no Brasil. Então, assim, a gente tem como base a nossa tradição, Coci Euê, Coci Orixá. Sem folha não tem nada. Como que Yaoju Euê, Mãe Marina de Ossanho, iniciada em 38, por Mãe Menininha do Gantuá, no barco das 17, vai ser esquecida? Né? Como? E nós todos, mesmo que a gente não conheça ela, eu digo isso com muita tranquilidade. Eu conheço Mãe Marina no meu coração, porque todas as vezes que eu saúdo, que eu chego aqui, que eu vou bater minha cabeça no chão, que eu sei que bato minha cabeça aqui, é como se eu estivesse nos pés dela chorando. Eu chego aqui, quando eu digo, eu faço, ô minha mãe, consegui chegar na casa da senhora, eu agradeço. Porque é isso. Ó, Coci Euê,